Vamos lá. E aqui eu vou consolidar tudo que eu falei até agora. Quais foram os indicadores que eu defini como principais para essa situação? A área do município. O município não pode ser olhado sem ranquear ele pelo tamanho. Os maiores municípios eles têm que estar sempre em observação, sempre em observação. Os focos de calor, quanto foco de calor também tem que levar o município como principal para ser observado. Se queimou mais, ele tem que ser observado, tem que ter uma lupa sobre ele. Se aumentou o desmatamento acima de 1% do que tinha de vegetação remanescente, também tem que ter uma lupa sobre ele. Tem que estar colocado como prioritário. Ele não pode, por mais que ele tenha desmatado 7 km², se ele desmatou 7 km², mas isso representa 10% do que tinha de vegetação lá, você está puxando, colocando a corda no pescoço. Vai todo mundo sofrer com isso. Então precisa ter uma avaliação dinâmica ano a ano sobre esse parâmetro. O outro ponto que já está, inclusive, na legislação atual de classificação dos municípios do Ministério do Meio Ambiente é a degradação. Quantos por cento, quantos quilômetros quadrados de degradação tem naquele município? Isso já é também um atrativo, porque se tem degradação lá, a tendência é que, ao longo do tempo, isso vire área convertida para pastagem, para plantios, e você precisa observar como é que aquilo vai se comportar. Se degradou demais, já roubou madeira, como é que isso está se comportando? E aí, falei em roubar madeira, lembrei de você vincular com a produção florestal, que é um primeiro indicador econômico aqui. Então, o percentual remanescente de floresta nativa, eles têm que também, quanto mais floresta tiver, mais a gente tem que olhar, porque é ali que vai sofrer a pressão. Quem não tem floresta, tem outro movimento para fazer. Ele precisa recuperar essas áreas. Agora, quem ainda tem floresta tem que estar como prioritário de observação, ele tem que estar como, não é impedido de produzir, mas ali que a gente tem que concentrar os esforços para uma produção mais sustentável. Em relação à econômica, a produção florestal, como eu falei, que quanto mais movimentar, ele também é importante que se veja, porque a gente pegou alta floresta ali, mas a gente sabe que a dinâmica em alta floresta, ela envolve vários municípios vizinhos. Passam por alta floresta, Aripuanã, por exemplo, tem Colniza, tem lá, vai até o Guariba, tem vários lugares no Mato Grosso, que movimentam madeira. Quanto é que está movimentando? Está saindo tudo legal? Tem plano de manejo para abastecer esse mercado florestal de verdade? Ou está maquiando dados de áreas vizinhas? Serve para isso também, serve para a gente avaliar se há fraude, como é que o mercado está funcionando. Então, é um indicador que fala muito, ele grita às vezes, principalmente quando você compara um município com o outro, pega micro-regiões e compara uma com a outra. Se você pegar a Alta Floresta e Marcelândia, são dados diferentes, está até naquele gráfico lá, se você voltar você vai ver. Então, produção florestal é muito importante. ICMS ecológico tem que ter uma avaliação dinâmica, tem que ter um ranking por repasse. Quem recebe mais tem que ser cobrado mais. Não dá para você repassar e não cobrar. Como é que, no mínimo, saber, você replantou quanto? Você utilizou isso como? Como é que a qualidade ambiental melhorou? Que seja saneamento básico, que seja em áreas urbanas, áreas verdes urbanas, que seja em alguma coisa que melhore ambientalmente a vida da população. Mitigação de mudança climática, como que foi aplicado aqui? Tem que ter um retorno ambiental, e é para isso. Tá? Precisa ter essa vinculação e essa aproximação da observação com participação social, com um portal de transparência, com ações profissionais como você. Isso precisa estar claro, transparente. Tá? O rebanho bovino, quanto mais rebanho bovino, a chance de ter desmatamento é maior. Se você pegar São Paulo com confinamentos, vai pegar outras áreas que têm confinamento, talvez isso a gente, inclusive, veja que há uma troca de padrão. Incentivar o confinamento, ou incentivar a pecuária intensiva, com adubação de pastagens, com rotação de talhões, ela pode, inclusive, mostrar que é possível produzir mais gado em menos área. E aí isso é verdade. Quando a gente coloca tecnologia, a pecuária extensiva está associada ao desmatamento, a pecuária intensiva não. Isso é fato. Isso é fato. Não quer dizer que a pecuária está salvando hectares de terra e não está desmatando. Não dá para misturar as coisas.
A pecuária intensiva, ela tem um papel. A extensiva tem outro papel. Muitas vezes, estar sobre a área, grilar áreas e promover a posse sobre uma área de terra pública, visando uma possível regularização lá na frente. Não dá para achar que isso está correto. Produtores que estão fazendo do jeito certo merecem todo o apoio e têm que, inclusive, ser defendidos. Esses aqui, não. A mesma coisa para a área plantada destinada à colheita. A área plantada, ela tem que ser, quando tem um aumento de 0,1% da área de soja em desacordo com a moratória, já tem que ter uma lupa ali. Porque não pode ter nenhum tipo de... Se tem, tudo bem, vamos lá. Existiu um desmatamento naquele município. A tendência é que se plante naquelas áreas. Correto. Mas não dá para imaginar como é que Santa Carmen chegou a 68% da área desmatada. Da área de soja plantada em área desmatada legalmente. Ninguém viu. E continuou vendendo, continuou comprando. E está tudo bem? Ela esquentou essa soja como? Ou vendeu para o mercado interno? Não dá para a gente deixar e ver a área aumentando em área de desmatamento legal e não fazer nada. Tem que ter um indicador dinâmico para isso. E aqui, social, as famílias indígenas cadastradas, que elas são fundamentais porque elas são sustentáveis por essência, por natureza. Então, elas têm que estar esse quadro. Tá? Além no social também vão entrar as famílias assentadas da reforma agrária e as famílias da agricultura familiar, que são tem previsão no Código Florestal de que não precisam colocar reserva legal, mas se você colocar esses atores como recompositores das suas reservas legais, eles podem receber pagamentos por serviços ambientais. Como é que a gente não está olhando isso? Como é que a gente está pegando esse pessoal e promovendo a remuneração deles com ativos naturais para revegetar áreas que eles não são obrigados? Isso chama-se adicionalidade. Quem estudou um pouquinho sobre o mercado de carbono sabe o que é isso. Você está numa área que não precisa fazer nada. Você faz. Você tem que receber por isso. Está na política de pagamento de serviços ambientais. Existem metodologias para isso, sabe? A gente está deixando o dinheiro na mesa, como se diria em jogos por aí. Não dá para não perceber isso como uma oportunidade para o Brasil. Aí você que está aí sabe onde estão essas dificuldades, como vencer isso, como convencer um pequeno produtor, talvez até a como montar um projeto para levar aquilo e trazer renda para ele como plantador de floresta e ainda assim produzir alimento. Você sabe disso, mais do que eu. Você é capaz de fazer isso. E eu estou te dando aqui algum tipo de exemplo para você olhar, se já não olhou, né, para essa ferramenta, para esse dado, de saber onde focar, talvez, o seu esforço junto com sindicatos, junto com conselhos municipais de meio ambiente, com bancos, com várias coisas que você pode fazer na sua região. Essa dica é quase bônus, né? E lá no começo eu falei sobre não esgotar os indicadores, que não era essa a proposta. E realmente não é. Então, eu trouxe aqui, o que a gente tem que olhar ainda? O Fundo Amazônia, aumentar a transparência, porque ao longo da minha pesquisa, o que eu identifiquei? Que eles foram aglutinando os repasses em projetos, não sempre por municípios. E aí um projeto que pega 3 ou 4 municípios, ele compra coisa no A, no B, no D, não compra no C, e você não sabe quanto está chegando de recurso naquele local. Sabe? Precisa ter uma transparência por município, essa é a minha defesa. Para que a gente saiba quanto foi gasto de um fundo, que é um fundo de mudança, fundo climático internacional, que a gente saiba quanto está sendo colocado ali, que tipo de comércio que ele está movimentando. Tem que ter essa transparência por municípios. Defendo isso. Sou partidário dessa defesa, né, para a gente ter uma noção melhor do que é gasto com dinheiro de incentivo público. Um outro ponto é a titulação fundiária. E aí, quem está nos lugares mais longes da Amazônia aí, sabe que isso é um problema sério, que não tá perto de ser resolvido, mas isso precisa entrar com um esforço do Brasil para solucionar, porque a gente saber os títulos fundiários é importante para você vincular com outros indicadores.
A atuação do terceiro setor também. É importante você saber mapear que tipo de instituições estão trabalhando aí. Por isso que um conselho é importante, por isso que fóruns são importantes, porque as instituições vão chegando. O que ela está fazendo, de fato, no território? Eu pesquisei, perguntei para algumas e não tive resposta. E eu tenho bom relacionamento com essas instituições. Não estou aqui demonizando ONG, nada, nada. Elas são importantíssimas. Todo mundo importa. Tem que parar com essa segregação, essa quinta série. Falou ONG, parece que dá uma coceira nas pessoas. Não. As pessoas estão trabalhando. Tem gente que pode ajudar. E aí você ter essa integração, transparência, para saber o que ela está fazendo, é importante para que você traga para o jogo outro indicador de projetos que foram captados por essas instituições que estão sendo aplicados no território. Como é que isso está impactando positivamente ou negativamente? É importante também. As GTAs seria lindo se tivesse uma disponibilização em tempo real de saída de dado. E aí você vai pegar lá um dado dinâmico ali, vai ser uma matrix subindo ali, de quanto está saindo de gado em cada região. Você vai cruzar isso com desmatamento, e aí você tem uma receita de bolo, praticamente. Só que isso ainda está um pouco longe. Então vamos pegar o rebanho bovino, ainda é uma boa ferramenta na pesquisa de pecuária municipal do IBGE. Isso está no material de apoio lá, tá? Lista de espécies ameaçadas de extinção. Lista de espécies ameaçadas de extinção é um indicador importante para o município, porque quanto mais você tiver um mapeamento da biodiversidade desses locais, a perda de floresta faz mais sentido. Porque perder floresta não é só desmatar. Está perdendo espécies de plantas, espécies de animais. E quanto mais você mapeia isso, você sabe do potencial que aquilo tem. Às vezes, numa área que está lá, que foi desmatada, suprimida, tinha uma espécie endêmica que tinha lá uma cura para uma doença muito importante. Não vou nem citar nome específico, não, porque fica meio clichê. E, além disso, quando você começa a mapear, você tem espécies bandeiras, talvez você tenha, inclusive, um atrativo para investimentos em ativos naturais, pelo valor intrínseco da natureza. Isso vai acontecer muito. Já deixo aqui para vocês, para quem está acompanhando, que ativos naturais, a valoração econômica da natureza, vai trazer muito dinheiro para o Brasil. Tá? E mapear a biodiversidade é fundamental. Então, ter uma lista de espécies ameaçadas ou espécies protegidas é importante para todos os municípios. Se você conhece alguma espécie que sabe que ela é ameaçada ou no seu município já tem esse indicador, não trate isso como um limitador. Trate isso como uma oportunidade. No futuro isso vai fazer diferença. Precisamos aprofundar o estudo das rodovias como vetor de escoamento de produção legal e ilegal. Porque se a gente quer combater alguma coisa legal, rodovias, muitas vezes, hidrovias talvez, dependendo da região. Mas o que sai por essas rodovias? A gente tem gráficos que mostraram como é que a Covid se comportou por rodovias, da capital de São Paulo para o interior. Pessoas fugindo e levando a doença. O acompanhamento de escoamento de produção ilegal por rodovias também é importante, você vai ter um mapeamento muito similar. Uma distribuição muito similar nesse mapeamento. Precisamos ter uma noção disso. Tá? E a mesma coisa do PIB, PIB per capita, PIB bio e arrecadação de impostos, como é que isso está sendo aplicado onde ele é gerado? A gente fala do PIB da Amazônia, que representa 9%, gerado lá, e ele fica lá. Quantos por cento do PIB que é gerado no seu município fica no seu município? São pessoas que levam para fora, são pessoas que têm outras propriedades nos locais. Como é que ele dialoga com o seu território? Ele é gerado ali e ele volta quanto para ali? Ele movimenta quanto? Isso traz uma falsa impressão de desenvolvimento. Nem sempre está atrelado ao que é gerado ao que é gasto naquele local. Tem que ter muito cuidado com isso. E é importante a gente analisar isso. A mineração em terras indígenas também tem que ser olhada, porque ela está tirando recursos dali que vão para qualquer outro lugar, menos para o território. Isso tem que ter um monitoramento constante. É um indicador importante que deve ser colocado. E, falando aqui de uma pesquisa feita numa universidade pública, tem que direcionar o olhar da universidade das pesquisas para esses locais, seja por pagamento de serviços ambientais, identificação de espécies ameaçadas, melhoria dos indicadores, melhoria de relação à comunidade, como que se deram as instituições de governança. Dá para fazer
uma análise muito melhor com base em indicadores, e as universidades têm papel fundamental nisso, de fazer pesquisa prática, de fazer coisas que são direcionadas para as áreas prioritárias. Esse é um ponto que merece atenção. E, por fim, essa conclusão é que indicadores são eficazes. Os que eu utilizei se mostraram eficazes para fazer uma nova classificação, se necessário. Eu ainda não fiz essa lista, eu preciso fazer, é uma tarefa de casa minha. Mas eles se mostraram suficientes para demonstrar que existem indicadores capazes de você mudar a forma de classificar municípios como prioritários ou não para ações de combate ao desmatamento. Aqui eu fiz um exercício de criticar uma metodologia que existe, mas você pode pegar essa metodologia ou outros indicadores e começar a trazer variáveis que eles possam ser úteis na sua decisão. Você pode pegar algum dos que eu trouxe aqui ou pode buscar outros. São infinitas possibilidades. Lembre só de utilizar a mesma base, tá? É importante cientificamente. Mas o ponto que eu quero trazer é que a gente tem aqui indicadores robustos para tomada de decisão, a gente tem sugestões robustas para novos indicadores, e você traz um outro olhar para as mesmas coisas que estão acontecendo e capaz de mudar a realidade logo ali na frente, logo no futuro. Eu quero deixar por último com vocês o trabalho que eu fiz, que está publicado na página do IBAMA, onde tem esses indicadores todos que eu tratei aqui. Você pode olhar a série histórica, ele ainda está em atualização, ele estava dependendo de publicação, de autorização formal da presidência do IBAMA, já foi informalmente autorizado a fazer, logo mais deve estar disponível na plataforma oficial, e logo mais a gente deve trabalhar também com aumento do número de municípios e até com atualização dos dados. Então fique ligado, por enquanto vai lá, brinque com isso, é uma plataforma interativa, você talvez ache até o seu município nessa primeira análise, para entender como que cada indicador se comportou ao longo dos anos, qual é a sua percepção, e aí se você tiver uma percepção específica de algum município tendo alguns desses indicadores como referência, traz para mim, comenta aqui na área de membros aqui, para a gente já começar a ter noção dos insights que as pessoas estão tendo com base em indicadores de sustentabilidade integrada. Eu vejo vocês muito em breve. Até lá.